Use o seu potencial. Reconheça hoje qual é o seu potencial. Falando em potencial, você sabe qual é o seu potencial? Você sabe a potência que você é? Você sabe a potência que você tem? Você sabe o quanto você é potente? Você conhece a força do seu motor, daqueles sentimentos, intelecto, vontades que estão na sua alma? Você conhece verdadeiramente o seu potencial? Vamos refletir então sobre isso na manhã de hoje. Vamos refletir sobre isso no dia de hoje. Eu quero cumprimentar você, dizendo que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, que Deus tem vitória para você, que Deus tem bênção para sua família, que Deus tem algo hiper, mega, master, plus, big abençoado para você hoje, em nome de Jesus, porque você é uma potência. A Bíblia diz que você é uma potência. Deus te diz que você é uma potência. Não tenha dúvida de que Deus me traz aqui para dizer para você o quanto você é uma potência, o quanto você é alguém que tem um potencial maravilhoso para a glória de Jesus, porque esse potencial que você tem foi Deus que deu a você. Foi Deus que colocou no seu coração, no seu peito. Você pode muito mais do que você imagina, porque a Bíblia diz isso, porque Deus diz isso, porque o Espírito Santo de Deus te diz isso hoje. E por falar em potencial, eu me lembro de uma história que um lenhador americano, ele sai para trazer alguns troncos, alguns galhos, para poder alimentar a lareira da sua casa no tempo frio, e ele percebe que no chão tem o filhote de uma ave, mas é de uma ave grande. Ele olhou o filhotinho ali, olhou para cima, ele não viu ali o ninho da ave, talvez, né? Talvez um predador tenha vindo tentando levar aquele filhotinho e por algum motivo deixou ali, não sei te explicar exatamente, mas fato é que aquele lenhador levou aquele filhotinho de ave para sua casa, bonitinho, empenujado, e ele não tinha um outro lugar especial para pôr aquele filhote, senão no galinheiro, junto com as galinhas. Aquele filhotinho, então, cresceu junto com as galinhas, mas era uma galinha muito esquisita. Esquisita por quê? Porque o bico era torto, comprido e torto. A cabeça era maior do que a cabeça das outras galinhas. E as asas eram desconjuntadas, muito maior do que as asas das outras galinhas. Então as outras galinhas tinham dificuldade de relacionar com aquele filhote que crescia. E na hora de ser alimentado, o lenhador jogava milho e as galinhas corriam, catavam o milho com a velocidade, mas aquele filhote que crescia tinha dificuldade de catar milho por milho porque o seu bico era torto. E foi crescendo agora, e as galinhas estão ali na companhia do galo, mas o galo não tinha muita afinidade por aquele filhote que cresceu. O galo ficava de longe, desconfiado, olhando. E vamos simular que aquele filhote pense. E nos seus pensamentos ele diz a si mesmo, conversação intrapessoal: ninguém gosta de mim, ninguém se aproxima de mim, por que é que todos ficam longe de mim e eu fico aqui solitário? O filhote pensando, solitário no cantinho. Por que é que eu não me pareço? Quem sabe ele olha o reflexo da sua cara
na vasilha de água? Por que que eu não me pareço com as outras galinhas aqui do galinheiro? Eu não tenho aparência de galo, não tenho aparência de galinhas, e quem sabe isso faz este filhote de ave, quem sabe isso faz ele se sentir rejeitado, se sentir humilhado, se sentir frustrado, se sentir inferiorizado. Por quê? Porque, na verdade, é diferente dos outros. Sabe? Que muitas pessoas se comparam demais. Eles precisam se comparar. E porque se comparam, se sentem inferiores. Você sabia? Sempre que você se comparar com alguém, você já vai começar perdendo. Por quê? Porque você é inédito. Porque você é diferente. Porque cada um é cada um. Porque cada pessoa é uma pessoa distinta, diferente, inédita. A nossa digital não é igual. A minha digital não é igual a de ninguém no planeta. A sua digital também não é igual a de ninguém no planeta. Então, redobre sua atenção, que vendo aquela ave no galinheiro grande, vendo aquela ave ali diferente, e as galinhas acuadas no canto, porque ela é diferente, é um filhote que cresceu, é uma ave diferente. O lenhador então começou a pensar assim: o que que eu faço? Porque nem para comer com quiabo dá, porque é diferente. Olha o tamanho da pata dessa ave. Então, o lenhador teve uma ideia. O lenhador pegou aquela ave, colocou numa caixa de transporte, subiu na montanha mais alta da região. Subiu na montanha mais alta da região. Tirou aquele filhote que cresceu da caixa de transporte e colocou ele assim sobre o braço e apontou assim para baixo da montanha, levantou com o braço estendido, aquele filhote grande que cresceu, né? Pesado, e tá assim. E o que aconteceu? Quando o vento bateu nas penas do papo, do peito daquela ave, aquela ave abriu as asas. Eram asas grandes, uma envergadura grande, mas que asas grandes! Era tão diferente quando estava no galinheiro, era tão torta, tão feia no galinheiro, mas quando abriu, que as asas são asas tão bonitas. E o vento bateu no peito daquela ave, e aquela ave olhou para um lado, olhou para o outro, e se sentiu empoderada. Ela se sentiu diferente. Ela sentiu que algo estava diferente e ela nem precisou fazer nada. Apenas com as asas abertas, ela começou a plainar, foi plainando, se soltando do braço do lenhador. Ela foi plainando e foi subindo e foi ganhando altitude e foi voando e deu ali o seu piado característico. E o lenhador então percebeu que, na verdade, aquele filhotinho que ele resgatou era uma águia. Era um filhotinho de águia. Estava no galinheiro vivendo como galinha, mas era uma águia. Se sentia inferiorizada, porque era diferente das galinhas, mas era uma águia. Se sentia diminuta, porque era diferente do galo. Nem parece galinha e nem parece galo, mas era uma águia. Estava tentando, lutando, sofrendo, pega a mensagem, pega a visão, sofrendo no galinheiro para poder sobreviver como galinha sendo uma águia. Estava no galinheiro tentando ter comunhão, tentando ter amizade com as outras aves, se sentindo inferior, se sentindo pior, se sentindo menor, mas era uma águia. Mas o dia que o vento bateu
bateu no papo, no peito, nas penas do peito, e que ela abriu as asas, ela descobriu o seu potencial. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Você fica se comparando com pessoas medíocres. Desculpa, eu não gosto de falar isso. Mas tem gente que infelizmente é medíocre, não sai da mesmice, não cresce, a mente não cresce, não aprende. Sabe, ontem eu comungava com os irmãos na igreja e dizia que o sábio aprende, aprende, aprende e descobre que nada sabe e que precisa aprender, aprender e aprender mais e mais. Mas o tolo não, o ignorante não aprende e acha que já sabe tudo. Entenda que você é a principal pessoa interessada em descobrir, aflorar, fazer aflorar, vir para fora o seu potencial. Não fique se comparando com as outras pessoas. Se você se compara com pessoas diminutas, você vai ser alguém cada vez mais diminuto, cada vez menor, medíocre. Você sabe o que é mediocridade? Mediocridade é viver na média, no normal. Tá todo mundo vivendo assim, tá todo mundo pensando assim. Você sabia que na humanidade dizem as pesquisas que é possível encontrar 3% de pessoas que fazem a diferença? Que você faça parte desses 3%. Na humanidade toda, você percebe pela pesquisa que as pessoas que fazem a diferença ocupam uma posição de 3%. Bem, de 100, 3 são pessoas que fazem a diferença, que pensam diferente, que são pessoas que mudam o mundo, que pensam em trazer algo para mudar a humanidade. Vou dar um exemplo aqui. Isaac Newton, ele mudou a humanidade. Você sabia que na escola, a professora, a diretora mandou chamar a mãe dele, dizendo: nós não queremos o seu filho aqui, o seu filho não serve para essa escola, o seu filho não tem capacidade de estudar aqui com os nossos outros alunos, o seu filho não serve para essa escola. Aí a mãe de Isaac Newton chegou em casa e quando ele perguntou: mãe, o que aconteceu na reunião? A mãe disse assim: meu filho, é que a professora, ela descobriu que você é muito mais inteligente do que todos os alunos da escola. A professora descobriu que você é muito mais inteligente do que ela. A professora descobriu que você é muito mais inteligente do que a diretora daquele colégio. Então, eu mesmo vou ensinar você aqui em casa. Eu mesmo vou passar as lições para você, porque você é muito inteligente. Ora, a professora rejeitou Isaac Newton. Ora, a diretora rejeitou Isaac Newton dizendo: ele não serve, ele é inferior, ele não consegue, ele não vai dar em nada. A mãe olhou o potencial daquele filho. Olhou o potencial do seu filho, disse: meu filho, você é muito mais inteligente. Você sabe quem é Isaac Newton? Albert Einstein foi rejeitado da faculdade porque disseram que as ideias dele eram ideias estranhas, alienígenas, obsoletas, retrógradas. Quem é Albert Einstein? E você? Quem é você? Você já descobriu o seu potencial? Você é águia ou você é galinha? Né? A águia por um tempo pensou que ser plena era ciscar no galinheiro. A águia por um tempo pensou que ser plena é ficar bicando o chão e comendo milho. A águia um dia pensou que ser plena é agradar aquele galo cocoró. A águia um dia pensou que ser plena é poder se aninhar e empoleirar junto com as outras galinhas. A águia, ela um dia pensou que ter vida boa é estar ali sendo aceita por aquelas galinhas. É claro que eu entendo
que cada ave tem o seu papel na sociedade. É claro que eu entendo que cada animal tem o seu papel, mas é uma conjectura interessante para você descobrir o seu potencial. Plenitude para aquela ave, aquele filhote que o lenhador encontrou, era poder abrir as asas e voar. Mas enquanto estava no galinheiro, ela não sabia. Enquanto estava ali no galinheiro, ela nunca descobriu isso. Descubra seu potencial. Você tem valor. Você é importante, você nasceu para fazer diferença, você já nasceu como um vencedor. Sabe que na disputa lá para poder fecundar o óvulo, tinha 5 milhões de concorrentes, seu e meu. E eu venci, e você já venceu. Olha, você já nasceu como um vencedor, você já nasceu como uma vencedora. Olha, em nome de Jesus, não tenha mentalidade de galinha, tenha mentalidade de águia. Tem um texto na Bíblia que eu amo muito, e de vez em quando leio. Vou ler outras vezes aqui na nossa live, tá certo? Bem, a nossa live traz a ferramenta exata, submedida, adequada para você que participa ser um vencedor cotidianamente, uma vencedora cotidianamente. E acreditando que não há vitória sem Bíblia, sem Deus, sem a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, viu? Verdade vai fazer o seu potencial ser mais poderoso. Tudo que é honesto, honestidade vai fazer o seu potencial ser empoderado e mais poderoso. Tudo que é justo, justiça vai fazer o seu potencial ser potencial ao cubo. Tudo que é puro, pureza, vai fazer o seu potencial ser empoderado ao quadrado, grandemente, tremendamente. Tudo que é amável, às vezes a gente quer ser amado, mas o segredo é ser amável. A semente, é ser amável. A semente é ser amável. Seja amável. Ao invés de exigir ser amado, ao invés de exigir ser amada, seja amável. Oferte amor, doe amor, seja uma pessoa amável. Então o texto diz assim: tudo que é amável, tudo que é de boa fama. O que é de boa fama? Faça algo que é de boa fama, algo importante. Ajude alguém, ajude uma pessoa, ceda seu lugar no banco do ônibus para uma pessoa que é de mais idade, para uma grávida, viu? Para uma pessoa que está enfrentando problema de saúde, seja alguém que pratica boa fama, porque o seu potencial será ainda mais potencializado. Se há alguma virtude, virtude é poder. A ideia aqui é aquilo que vai trazer louvor a Deus, louvor à sua vida, sim, louvor à sua família. Olha, a família do Claudinei, a família do Jorge, a família da Marilene, a família da Silvia, é uma família virtuosa, gente boa, gente fina, gente que ajuda, gente que tem um bom coração. Mas vamos só abrir um parênteses para lembrar que ter bom coração não é ser bobo. Ter bom coração não é ser besta, viu? Vamos só lembrar isso, e a gente pode falar disso numa outra live, tá bom? Numa outra live. Falando em outra live, antes que eu me esqueça, siga a nossa hashtag. Nós criamos a hashtag Reflexões que Saram. Clica na nossa hashtag, tá? Reflexões que Saram, siga ela, para você não perder os nossos vídeos, nossas postagens. Também nós temos o grupo no WhatsApp. Quem não participou ainda, participe. Você pode ir lá, copiar o link e convidar os seus amigos a participar,
tá? Se está sendo bênção para você, será bênção para eles também. Aí o texto diz assim, se alguma virtude, se algum louvor, nossas obras, nossas atitudes trazem louvor a Deus. Aí ele conclui dizendo, nisso pensai. Então, pense em tudo que é verdadeiro, pense em tudo que é honesto, pense em tudo que é justo, pense em tudo que é puro, pense em tudo que é amável, pense em tudo que tem boa fama, pense em tudo que tem alguma virtude. Isso é que você deve pensar. Você não tem que pensar como a águia pensava no galinheiro. Ela pensava em ser galinha. O sonho dela é ser galinha, até que ela descobriu que ela não tinha potencial para ser galinha. Ela tinha potencial para ser águia, para voar nas alturas, acima das nuvens, ver a tempestade de cima para baixo. Já pensou que privilégio ela tinha? A tempestade, armou a tempestade, ela voa por cima da nuvem e vê a tempestade de cima para baixo. Quer dizer, ela está acima da tempestade. Você já pensou que potencial aquela ave tinha, mas queria viver como galinha? Você que está chegando agora, volta lá no final. Volta lá depois, tá? Vamos nos comunicar aqui, ó. Todos vocês que estão comentando, eu vou responder vocês no transcorrer do dia, viu? Vocês são uma bênção. Eu estou aqui para ajudar você a potencializar o seu potencial, a empoderar o seu potencial. Veja aqui, versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Pegue o que você está recebendo aqui agora e pratique hoje. Pratique hoje. Não se permita esquecer o que você está ouvindo aqui agora. Pratique hoje. O Deus de paz é contigo para te dar vitória, para te ajudar, para te fortalecer. Seu potencial é grande. Sucesso, my friend, em nome de Jesus.